Deus criou a humanidade, Deus criou tudo em volta para nos servir. Deus criou tudo perfeito. Só que o homem se corrompeu e ele perdeu a direção das coisas. Toda vez que nós tomamos decisões por nós mesmos, tende a dar errado, dar problema. Nós temos o pecado geralmente escondido dentro de nós. A gente não sabe quem é que está pecando mais do que o outro, mas todos nós temos erros. E existe uma lei para cada erro. E na história da Bíblia mostra-se que por causa do pecado tinha consequências. Para que Deus não destruísse a humanidade, Ele usou um sacrifício de um animal inocente para cobrir nossos erros. Isso já para preparar o sacrifício de Jesus. Quando Jesus nasceu, Ele cresceu sem o nosso pecado adâmico e foi nos ensinar como é ter uma comunhão com Deus. As pessoas começaram a olhar para Cristo. Quando olhavam para Cristo, as coisas mudavam. Então, o sacrifício de Jesus foi o último sacrifício para nos livrar dos nossos erros, dos nossos pecados adâmicos que existem dentro da gente. Então, Jesus veio para nos ensinar a ter comunhão com o Pai, e foi um sacerdote, ele foi o próprio sacrifício que Deus fez de algo inocente para cobrir o erro de cada um de nós. Então, a morte de Jesus era para ser a nossa morte, por causa do nosso erro. Mas Jesus veio para nos resgatar desse erro, desse pecado e dessa morte. Então, aquele que aceita Jesus, reconhece que Jesus veio para nos resgatar, para nos salvar, que morreu pelo nosso pecado, mas por não ter pecado, porque o salário do pecado é a morte, Ele ressuscitou. Então, nós entendemos que quando nós reconhecemos Jesus como o nosso único suficiente Salvador, que morreu pelos nossos pecados, e seguimos os passos deles, com certeza nós teremos a vida eterna com Ele. A gente tem que refletir, porque todos nós vamos morrer um dia. Cada um de nós vai passar pela morte. Mas Jesus diz que aquele que crê nele será salvo.